Coloquei lá, né? Então, para quem chegou agora, eu coloquei no AVA o material de anelite e o material de artrópode, ok? Então, tá aqui. A gente parou, vamos dar uma relembradinha aqui. A gente parou aqui, correto? Sim. Hoje é dia 5. Tá aqui. Para a gente não perder a escala temporal aqui. Bom, pessoal, então, a gente terminou, nós iríamos iniciar a fala sobre os quelicerados ou aracnídeos, né? Com esse nome, alguns aracnídeos são óbvios, aranhas. Que outro aracnídeo é óbvio? É a pergunta, segundo ano. Que outro aracnídeo é óbvio? Escorpião. Escorpiões. Beleza. Aranhas. Pinhanga falando no Escorpiões. chat ácaro. Ácaros. Boa. Ácaros são aracnídeos também. Carrapatos são aracnídeos também. Ok? Alguns outros que também não são tão óbvios assim, como, por exemplo, opiliões. Opilião, raramente... Então, isso que eu ia falar. Raramente alguém conhece como opilião, né? Mas vocês conhecem um bicho sim. É aquela aranhazinha que é bem pequenininha, que fica em casa, que parece uma bolinha com perna grande, sabe? Sabe aquelas aranhas miudinhas com pernões gigantes? De ver no cantinho de parede? Ah, tá. Aquelas. Tá ligado? Aquelas pequenininhas, Aquilo, na verdade, não é um opilião, não é uma aranha, é um aracnídeo, né? Mas não é uma aranha propriamente dito, mas é um aracnídeo, beleza? Então, alguns animais não são aranhas, mas são aracnídeos. Igual, por exemplo, a caranguejeira é um aracnídeo, mas não é uma aranha, apesar de eu chamar de aranha caranguejeira, tá certo? E por aí vai, beleza? Esses animais aqui, como a gente está vendo nos exemplos, eles podem ser predadores ou parasitas, né? Aranhas, escorpiões, predadores, ácaros, alguns ácaros e alguns carrapatos, parasitas. Então, predadores ou parasitas. São animais que têm uma estrutura corporal bem diferente, assim, quando a gente compara com inseto também, igual a gente fez com crustáceos, né? Vou botar aqui, ó, estrutura corporal. Esses animais, eles vão apresentar 4 pares de patas. Eles apresentam 4 pares de patas. Eles apresentam corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tipo os crustáceos. Estão lembrados, pessoal, cefalotórax, o que é? Quem me lembra aí? Não lembro. Quem vai me lembrar aí? A cabeça junto com o torso? Isso, a cabeça e o tórax fundidos, formando um tagma único. Vou botar aqui. Então, cefalotórax mais o abdômen, formando aí os 2 tagmas só. Não há antenas, não tem antena aracnídeo. Não tem antena. Esses animais apresentam ainda um par de pedipalpos, que tem uma função prênsil, tem uma função de manipulação, né? Eu vou pegar uma foto aqui para mostrar. Então, um par de pedipalpos.
e também vão ter um par de quelíceras. Daí o nome quelicerata, beleza? Então também vai ter um par de quelíceras. Vou pegar uma foto aqui, a gente vê essas estruturas. Quelíceras. Aranhas. Vamos pegar uma foto que dê para ver legal. Ó, essa foto aqui dá para ver legal. Aí, galera, reparem o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui as patas. Vou numerar, beleza? Ó, 1, 2, 3 e 4. Aí vocês estão vendo que tem umas patinhas menores aqui, ó. Consegue ver isso? Sim. Então, isso aqui são pedipalpos. Isso aqui não são patas, ok? Isso aqui tem função de manipulação. Pedipalpos. Ou seja, é para segurar o alimento, para manipular o alimento, para manipular o fio da teia, etc. Ok? E isso aqui que vocês estão vendo que eu estou colocando o xizinho são as quelíceras. São as garras, né? Aquilo que inocula veneno, no caso das aranhas. Beleza? Então, quelícera é o nome que a gente dá para as garrinhas aí da aranha. Essa quelícera, ela pode ter duas funções dependendo de qual aracnídeo a gente está falando. Ela pode ser a peçonha. Tudo bem o termo peçonha? Não. Não? Eu lembro peçonhento. Então, o que é um animal peçonhento? Hein? O que é um animal peçonhento? Que tem veneno? Que inocula veneno. A peçonha é a estrutura que inocula o veneno, ok? Então, por exemplo, no caso das aranhas, de todas Enes, as o que é inocular? Inocular é injetar. Por exemplo, a cobra venenosa, ela tem aqueles dentes que injetam veneno em você, correto? Aqueles dentes são peçonhas. O dente é a peçonha, porque é o dente que inocula o veneno, que injeta o veneno. Então, a quelícera, no caso das aranhas, é a peçonha, é o que inocula o veneno da aranha nas suas presas. Beleza? O que a gente está vendo aqui, ó, na cabeça do animal, são olhos. Esses animais, aranhas, têm 8, não é aquele olho composto igual do inseto, beleza? E por isso o animal tem uma visão ruim. Apesar de serem 8 olhos, a visão deles é muito ruim. Não sei se vocês conseguem ver que tem na perna do animal, na própria quelícera e tal, tem tipo uns pelinhos. Conseguem ver daí? Sim. Sim. Eu não tô nem olhando. Esses pelinhos, lembra que pelo, galera, é uma estrutura exclusiva de mamífero. Só mamífero tem pelo, tá? Essas estruturas são chamadas de tricobótrios. E elas funcionam de maneira similar, de maneira análoga aos pelos do bigode do gato. Né? Vocês sabem que aqueles pelinhos do bigode do gato, eles têm função sensorial. E esses tricobótrios também, eles têm função sensorial. Tá? É vibração, deslocamento de ar, vibração no solo, beleza? É para saber o que acontece ali no entorno do animal. Tá? Isso é porque a visão deles é ruim, Enes? Isso aí. Professor, Pode falar. esses pelinhos também são exclusivos dessa classe? Os pelinhos de aranhas, de aracnídeos, né? Exclusivo? Não, Né? não. Não é exclusivo, não. O caranguejo, por exemplo.
Tem O também? caranguejo não tem as pernas cabeludas? Não tem? Sim. Então, aqueles cabelinhos são tricobóticos, têm função sensorial também. Beleza? Aham. E, além disso, esses animais também têm uma glândula fiandeira. Também apresentam glândulas fiandeiras. E aí, pessoal, lembrando que glândula fiandeira, ela produz o fio, tá? O que o animal vai fazer com o fio são outros 500, beleza? Não é só a teia, né? Então, síntese do fio, certo? Dependendo de qual é o aracnídeo, você vai ter diferentes finalidades para esse fio aí, tá bom? Então, vou botar aqui. E serve pra que além da teia, assim, um exemplo? Vou mostrar aqui para vocês. Aranha esquema. Deixa eu pegar aqui um esquema melhor, bem feitinho. Pô, deixa eu ver um esqueminha bacaninha. Figura. Ah, então, aqui, ó. Tá melhor. Vai, 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 vai. Ó, quando eu pego aqui esse esqueminha aqui, ó, ele fica mais fácil a gente ver o que eu quero mostrar. Ó, então a gente está vendo aqui essa perninha aqui não está mostrando as pernas, né? Mas essa perninha aqui menor, ó, essa aqui é o pedipalpo e tem essa função de manipulação, né? Tem uma função prênsil. Vou escrever isso aqui. Ela tem uma função prênsil para segurar, né? Aí você vai ver aqui, ó, os dois tagmas. Quais são os tagmas? Ó, esse pedaço aqui todo, essa primeira região aqui, ó, é o cefalotórax. É o cefalotórax. E essa região aqui toda, ó, é o abdômen do animal. E aqui vocês estão vendo, ó, que a gente destacou que é a glândula fiandeira, que é a glândula produtora do fio. Beleza? Glândula produtora do fio. Bom, esse fio, ele pode ter, além da formação da teia, algumas funções. Como, por exemplo, a proteção dos ovos. Não sei se vocês já chegaram a ver que algumas aranhas, elas carregam ali um saquinho, principalmente aranhas que são forrageiras, né, aranhas que se deslocam, não tem teia, elas andam com uma bolinha de teia, uma bolinha branca, que tem em algumas situações, né, você consegue ver isso. Tá? Vamos pegar essa aranha aqui. A gente consegue ver isso. Isso aqui que você está vendo é uma ooteca. É onde o animal armazena seus ovos e os protege enquanto eles não eclodem.
Então, uma função aí uma função aí do fio que não está relacionado com a teia. A formação da oteca, por exemplo. Beleza? Foi Pamela ou Sofia que perguntou? Pamela. Pamela. Aqui, Pamela. Então, isso aqui, ó, é uma oteca que é feita com os fios de teia. Se você pegar aqui, quer ver? Eu vi uma fotinha maneira aqui. Ó, se você olhar mais de pertinho, trazer para cá. Aí, ó, essa parte mais escura é o fio, né? É o fio da teia que está envolvendo os ovos da aranha. Aí é uma forma de proteger aí a prole do animal, né? Nossa, mas são muitos ovos. Tipo, E nasce quantas aranhas, geralmente, assim, em cada. depende da espécie, né? Isso varia de espécie para espécie, mas é um montão. É um montão. E tem até uma outra coisa interessante, né? Porque elas cuidam dos filhotes por um tempo. Elas protegem os filhotes por um tempo. Mas isso é uma estratégia reprodutiva, tá, Pamela? Assim, quando os cuidados parentais são pequenos, ou seja, a mãe fica pouco tempo dando filhote, o número de filhotes é grande, justamente para garantir uma sobrevivência mínima até chegar à fase adulta, entendeu? E isso funciona com os coelhos também? Ou o coelho Não. dá. Ele dá pouco, mas sempre dá? Ou É, ele dá vários é. de vez? Então, não é que são vários, não. Na verdade, o ciclo reprodutivo dele que é curto. Ah, sim. Aí ele rapidinho já chega à vida adulta, rapidinho ele começa a se reproduzir, aí o período de gestação é pequeno. Aí por isso que tem essa fama, né, do coelho se reproduzir muito. Mas tem espécies que se reproduzem muito mais, tá? Por exemplo, assim, peixe, né? A maioria dos peixes simplesmente lança seus gametas na água e e cada casal assim vai gerar 3.000 ovos, 2.000 ovos, que vão dar 20 adultos, 15 adultos. Entendeu? Quando a taxa de mortalidade é muito grande, você acaba tendo uma produção de ovos muito grande. Isso porque eles também ficam pouco tempo cuidando? E porque não tem cuidado parental nenhum, né? Peixe não tem cuidado parental Ah, nenhum, sim. entendeu? Eu não achei uma foto, não. O que eu estava procurando aqui era o seguinte, por exemplo, aranhas não têm órgãos copulatórios. Então, a transferência de espermatozoide ela é indireta. Como assim? Por exemplo, o macho ele faz tipo uma garrafinha com fio, ele produz uma garrafinha com fio, onde ele deposita seus espermatozoides. Aí ele sai com espermatóforo, tipo uma garrafinha mesmo cheia de espermatozoide, para levar até a fêmea. Não tem um órgão de cópula nesse caso, né? Então também é feito com fio. Tem animais que fazem armadilhas com os fios sem ser do tipo a teia, né? Outros tipos de armadilha. Tem aracnídeos que fazem fio guia, por exemplo. Aracnídeos, predadores, aranhas, escorpiões, são animais muito mal-humorados, assim. O canibalismo para eles é muito comum, tá? Então, o que acontece? Para reduzir o risco, o que o macho faz? Ele pega faz o espermatóforo, coloca o espermatozoide e deixa no chão e vai embora. Aí, se a fêmea encontrar, ela mesma faz a transferência, né, dos espermatozoides para o seu receptáculo, né, para o seu poro genital. E aí o que acontece? Um mecanismo de reprodução dessa natureza é óbvio que não é eficiente, porque depende do acaso da fêmea achar o espermatóforo, blá, 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 blá. Aí o que o macho faz para aumentar a chance de reprodução? Ele estica um fio. Ele põe o espermatóforo no chão, prende um fio, estica o fio até um outro lugar, uma pedrinha, uma árvore, etc. E aí, quando a fêmea vem e encontra o fio, ela sabe que uma das extremidades tem espermatóforo. Aí ela segue até o espermatóforo, pega e vai embora, para aumentar a chance. É uma utilidade do fio que não tem nada a ver com teia também. Beleza? Então o animal pode usar
O fio para várias coisas, não só para teia. Beleza, Pamela? Beleza. Professor, Pode falar. isso é curiosidade ou é preciso saber? Não, foi só para saber assim, que não é só para fazer teia, que não é só para isso, só para não limitar a essa informação. E geralmente quando a gente fala de fio, até no senso comum a gente já fala, né, o fio de teia. Mas o fio de teia tem outras funções também. Beleza? Não precisa anotar isso não, tá? Bom, em relação à fisiologia, galera, esses animais, eles têm uma respiração, filotraqueal. Lembra como é que era a respiração dos insetos? Sim. Como que era? Qual era o tipo? Traqueal. Traqueal. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é o seguinte, por exemplo, aqui está a superfície do corpo do animal, aí você tem... Opa, não é isso não. Aí você tem o espiráculo, que é a abertura, né? Tem o espiráculo, que é a abertura. Aí esse espiráculo dá numa traqueia. Até aqui igual nos insetos, né? Ao invés dessa traqueia ramificar, ela acaba em uma cavidade assim, ó. Ela tem um fundo cego, né? Ela acaba em uma cavidade, em uma câmara, né? Essa câmara aqui, ela tem uma superfície aumentada. Ela tem uma superfície aumentada, assim, ó. Ela tem uma superfície aumentada, e essa superfície aumentada é para otimizar as trocas gasosas mesmo, tá? Porque sobre essa superfície vai estar passando o sangue do animal. Então, o sangue do animal vai estar passando aqui. O ar vai entrar pelo espiráculo. Então, o ar chega pelo espiráculo. E aqui dentro dessa câmara rolam as trocas gasosas. Ou seja, entra o O2 e sai o gás carbônico. Beleza? Ou seja, funciona de forma parecida ao quê? O ar entra numa cavidade onde tem troca gasosa. Isso parece com o quê? Funciona... Alvéolos? Pulmão, né? Alvéolo não é parte do pulmão? Sim. Então, por isso que eu também posso chamar essas filotraqueias de pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos, beleza? Porque ele acaba, né, de maneira funcional, ele lembra o funcionamento de um pulmão, tá bom? Ora, se o sangue que vai pegar o gás para levar para as células, o sangue ele precisa ter pigmentos respiratórios, concordamos? Não. Não concordamos? O que são os pigmentos respiratórios? Por exemplo, assim, Pamela, nossas hemácias são vermelhas por quê? Ah, tá, por conta da hemoglobina. Hemoglobina, Sim. qual é o papel da hemoglobina? É segurar o bichinho? Não, transportar o gás oxigênio. O que a hemoglobina é? É um pigmento respiratório. Ah, sim. O pigmento respiratório é quem faz o transporte dos gases, ok? Que na maioria dos aracnídeos é hemoglobina mesmo. Beleza? A maioria dos aracnídeos é hemoglobina mesmo que faz isso. Certo? Bom, além disso, esses animais excretam, vou botar aqui, excreção.
glândulas coxais. Com esse nome dá para imaginar onde se encontram, certo? E são animais uricotéricos. Lembra para mim o que é ser uricotélico? Excreta ácido úrico. Isso. Qual é a vantagem de excretar ácido úrico? Gastar menos água? Isso, garota. Meu orgulho. Perfeito. Ácido úrico. Show. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de importante. Vou pensar aqui na importância mesmo, né? Lembrando, gente, que importância é a importância de conhecer, tá bom? Não do que de bom ele me faz. Que importância vocês conseguiriam atribuir aos... não. Antes disso, eu acabei focando aqui nas aranhas, mas, por exemplo, assim, uma outra situação. Quando a gente fala de um escorpião, por exemplo, a divisão corporal é a mesma, tá? A divisão corporal é a mesma. Só que muita gente chama de... Usa o termo cauda, né, para escorpião. O escorpião não tem cauda, né? Quando você olha lá a organização corporal, você vê lá que é só cefalotórax e cabeça, tá certo? Essa região aqui, ó, nós chamamos de pós-abdômen. Beleza? Não é uma cauda, é só um abdômen alongado. Não é uma cauda. E isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, é o aguilhão. E o aguilhão, nos escorpiões, é a peçonha. Né? Todo mundo sabe disso. É o aguilhão que inocula veneno. Então, as quelíceras dos escorpiões não têm função como peçonha, não inocula veneno, já que quem está inoculando veneno é o aguilhão, é o ferrão, né, do escorpião. Tranquilo até aqui? Aparentemente, sim. Tá facinho, né? Beleza. Sim. Então, que importância vocês atribuiriam, de maneira geral, aos aracnídeos? Envenenamento? Vamos botar lá, acidentes, né? Você está falando tipo ser picado por uma aranha, correto? Sim. Beleza. Então, em relação a acidentes com pessoas e ou pets, principalmente, né? Professor Gianluca quer falar, aparentemente. Pode falar. É só para citar o coleguinha de turma aí. Mas tá eu acho que vai acabar agora, né? É o quê? O coleguinha da criança na sala aí, ó. Tem alguém? Pô, Richard. É. Beleza. Esse Fluminense aí, ó. Esse Fluminense aí, ó, escória. Fica quieto, Jean. É isso mesmo. Professor, mas a maioria desses acidentes aí é porque o próprio indivíduo vai lá implicar com o bicho, né? Ou acidentalmente mesmo, né? Por exemplo, assim, ó, tem uma aranha, vamos pegar aqui alguns exemplos. Tem uma aranha, que é uma aranha do gênero Loxosceles. Essa aranha aqui, ela é conhecida popularmente como aranha marrom. Essa aranha aquela marrom, aranha de bananeira? Não. Que eles falam aranha de bananeira? Não. É uma aranha menor, é uma aranha pequenininha assim, ó. E você encontra muito de São Paulo para baixo, tá? É uma aranha pequenininha, mas é uma aranha que... Quer ver? Loxosceles, ó. É uma aranha que tem uma picada indolor, só que tem um veneno que causa necrose de tecido. Tá vendo? Ó, aqui pela régua dá para ver. É uma aranha miudinha, tá vendo? 2, 3 centímetros. Só que o veneno dela causa necrose de tecido, ou seja, destrói o tecido, né? Então, como ela é indolora, como a picada é indolor,
Geralmente o cara só percebe que foi picado. Vamos supor assim, o cara está deitado dormindo, aí a aranha, por alguma razão, está passando ali na cama, por exemplo, ele gira o corpo, ela, para se defender, vai lá e pica. Ele não vai sentir. Ou então está dentro do sapato, você bota o tênis, ela vai, né, você vai esmagar a bichinha lá dentro, ela vai se defender e vai te picar. E aí você não sente. Aí você só vai perceber quando a necrose de tecido rolar, quando a destruição do tecido rolar. Vou ver se eu acho alguma Professor, aquela aranha de bananeira, ela é venenosa? Toda aranha é, cara. Toda aranha é, tá? A questão é se a toxina é mais ou menos nociva. Eu acho que é a armadeira que o Paulo tá falando. A armadeira é uma aranha. Na roça já achei algumas. Ela é marrom, toda grandona. Então. Tamanho de um palmo, mais ou menos. Você tá falando da caranguejeira, não? Não, pô, é de parede. Caranguejeira, ela fica mais no chão. Não sei, teria que... Ela realmente dá muito em bananeira, não tem, professor? Mas, por exemplo, lá em Colatina, cara, tudo quanto é lugar de Colatina que tu vai, tu acha dela. Tudo. Teria que... Eu vou tentar achar aqui rapidinho, para ver se você veja a foto. Que às vezes no popular é mais difícil de saber o que é, né? Tá vendo aqui, ó? Essa lesão que você tá vendo aqui, ó, é uma lesão causada pelo veneno da Loxosceles. Caraca, mas é grandão. Pro tamanho dela, né? Sim. Pro tamanho da aranha que é miudinha. Então, ó. Então, essa aranha é uma aranha que causa muitos acidentes. Outra aranha que causa muitos acidentes é a Latrodectus, que é a famosa viúva negra, né? Como que é? Latrodectus. Acho que é assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome certo. É isso mesmo. Latrodectus. Que é a viúva negra. Inclusive, pessoal, esse nome Viúva Negra, vocês sabem por quê, não sabem? Que ela devora os machos. Pois é, só que aí ela recebeu esse apelido meio que de forma injusta, né? Porque, na verdade, toda aranha faz isso. Toda, sem exceção, tá? Se o macho der mole... Sério. Eu pensava que era só se tivesse mais algumas. Se o macho der mole. Se o macho der mole, ele vira o jantar. Mas essa aranha é bonita. Porque ela tem essa coloração. Você está pensando na coloração. Inclusive, essa coloração é uma coloração aposemática, concordam? Lembra dessa expressão, coloração aposemática? É aquela coloração de advertência. E uma outra coisa também, pode falar? Eu já ouvi falar que quando a gente olha para esse tipo de aranha em alguns insetos, quanto mais forte e colorido for, né, mais venenoso é. Eu já ouvi falar, não sei se é um mito, mas eu já ouvi falar Não, é isso. É isso que a gente chama de coloração de advertência ou coloração aposemática. O preto, o vermelho, o laranja, o amarelo, mais raramente o azul, ele mostra que o animal ou ele é impalatável, né, tem um gosto ruim, ou ele é muito tóxico, é muito venenoso. É um aviso, né? É um aviso para os pretensos predadores, assim. Então, por exemplo... Antipredação, né? É para evitar predação. Então, é tipo eles falando, ei, não sou seu almoço. É isso aí. Tipo assim, não é uma boa ideia. Tipo a cobra coral, né? Ó, não é uma boa ideia pensar em mim como o lanche, entendeu? Aí, por exemplo, assim, ó, essa questão desse comportamento canibal, ele teve uma consequência evolutiva muito interessante. Os machos são muito menores. Os machos são muito menores. Então, se você pegar a mesma espécie, ó, o tamanho proporcional da fêmea e o tamanho proporcional do macho. A diferença de tamanho é muito grande. Justamente por quê? Porque na natureza, a regra é a fêmea ser maior. O macho ser maior acontece em casos específicos, principalmente de mamífero. Como regra geral, a fêmea é maior. Só que aí o que acontece? Como regra geral a fêmea é maior,
e há comportamento canibal, se o macho for tentar se aproximar de uma fêmea para se reproduzir, a chance dela predá-lo é muito grande. E isso vale para qualquer aranha. Tá ok? Qualquer aranha. E a consequência evolutiva disso foi uma seleção dos menores. Porque aí, por que os menores? Porque os machos menores, né? Porque o macho menor, ele consegue chegar na fêmea sem que ela o perceba. Ele consegue se... Por exemplo, machos de latrodectos não fazem teia, igual a viúva negra faz, a fêmea faz. Eles ficam o dia inteiro procurando fêmea. Aí, quando eles acham a fêmea, ele aprendeu a caminhar no fio. Lembra que eu falei que a aranha enxerga mal? Então, qual é a lógica do fio? Se o fio vibra, a aranha, dependendo da intensidade da vibração, ele vai até a origem, porque ele sabe se é uma presa ou se é um predador em potencial e tal. Então, o machinho, ele caminha no fio da teia sem fazê-lo vibrar, então a fêmea não percebe. Como eles têm um esqueleto externo, ele literalmente caminha sobre ela, ela não percebe. Aí ele transfere o espermatozoide fecundando, né, fertilizando-a, ela não percebe, ele vai embora. Se bobear, se tiver uma comidinha lá guardada, ele ainda faz um lanchinho, vai embora, e a fêmea, tipo, amanhece grávida, tipo do Espírito Santo, assim, entendeu? É o que, professor? Tipo assim, a fêmea é fertilizada e ela não percebe, ela só vai perceber depois. O macho vem, vai na teia, fertiliza, vai embora e ela nem viu. Parecido com o Que é? Cortou aí, eu não ouvi, perdi a piada. Ah, pô. A piada foi tipo assim. Parecido com alguns humanos também. Sim, sim. Ó, esse veneno geralmente são enzimas digestivas. São enzimas digestivas modificadas. Digestivas modificadas. Então, quando a aranha inocula o veneno, por isso que a aranha se reproduz. A aranha pega a presa, né, inocula o veneno, segura, e envolve com fio e deixa na teia um tempo. É para dar tempo do veneno fazer efeito, que o veneno vai fazer uma pré-digestão da presa. Sacou a ideia assim? Aí depois de um tempo, a aranha literalmente suga os líquidos, os tecidos liquefeitos produzidos ali no corpinho do animal. Deu para entender, gente, o que eu falei? Não, me perdi aqui. Mas aí Estava pensando em outra coisa. Tipo assim, por exemplo, a aranha, ela pegou a presa, né? Pegou a presa que se embolou lá no fio. Aí o que ela faz? Ela vai e inocula o veneno e termina de envolver a presa com fio, tá? Certo. Aí aquele veneno, como ele é formado, ele é feito de enzimas, eles acabam fazendo uma pré-digestão da presa. Então, ou seja, o veneno vai digerindo a presa por dentro. Como a aranha não tem mandíbula, tem a quelícera, né? Depois de um tempo, ela vai lá e sorve aqueles fluidos corporais da presa. É que nem quando a gente faz papinha pro neném, porque o neném não tem a... Tipo isso. Tipo isso aí. Beleza? Para facilitar a vida aí. Pode falar. Mas aí isso vai, vai atrasar... Não. Vai fazer com que os animais tenham um sistema digestório menos desenvolvido? Alguma coisa assim? Não. Na verdade, essa lógica tem a ver com a falta da mandíbula, porque ele não tem como triturar alimento, né? Ah, sim. Só no caso do escorpião, né? Que aí ele acaba usando a quelícera para triturar mesmo. Belezinha? Seu escorpião morre afogado não, né, velho? Morre, pô. Tá doido? Uma vez deixei 3 horas na água. Mas esses animais têm um metabolismo muito baixo, né? Aí tem que ver como que ele estava debaixo d'água. Se ele estiver literalmente debaixo d'água, por exemplo, escorpião é um animal pequeno, né? Então imagina o seguinte, como ele tem aqueles tricobótios, se você afunda o animal, geralmente vai uma bolinha de ar junto com ele. Aí ele consegue respirar um tempo ainda com aquela bolinha de ar que está com ele.
Mas ele morre afogado, sim. É porque na época eu era criança, né? Eu achei um lá em Colatina, tá aqui dentro de um pote de água e deixei lá um tempão. Ficou horas lá. Falei, pô, vou Então, matar afogado esse bicho. Meu Deus, Paulo. Aí quando eu fui pegar ele, ele ainda tava vivo. Quase levei. porque às vezes é por causa disso, porque ficou preso nele no corpo dele uma bolinha de ar ali que ele usou. Vamos lá, outra importância rapidinho. Ó, aracnídeos se alimentam principalmente de insetos, que são animais que existem na natureza em grande quantidade, né? Então eu posso colocar aqui, ó, controle de, por exemplo, populações, em especial de insetos. Seria uma vantagem. Outra vantagem. Alguns são vetores. Por exemplo, já ouviram falar de febre maculosa? Não. Não. Nunca ouviram? Febre maculosa é conhecida como doença do carrapato. É aquela Nunca que ouvi. vem por aqueles carrapatos da capivara? Por exemplo, isso aí, febre maculosa ou doença do carrapato. É uma causada por uma bactéria, é uma bacteriose, doença do carrapato. Essa doença aqui, pessoal, ela é causada por uma bactéria chamada de Rickettsia. Vou botar aqui. Rickettsia. Ricketts. Aí, essa bactéria causa doença. Essa bactéria chega na gente por meio de carrapatos contaminados. Inclusive, pessoal, é uma bactéria que é uma doença que mata. Doença grave, tá? Que mata animais domésticos, pode matar criança, pode matar adulto. E tem um problema aqui, que geralmente os sintomas iniciais, eles são sintomas muito genéricos. É prostração, dor no corpo, febre e tal. Aí quando o cara vai descobrir que é febre maculosa, a doença já está no estágio mais avançado e fica mais difícil de tratar. Beleza? Então é uma doença importante aí. Tem Mais o vacina? que? Não, não tem. Mais o que? Ô, professor, e como é que cura esse treco? Toda doença bacteriana você vai tratar com um antibiótico, né? Aham. Porque às vezes, principalmente quando você tá na roça, acontece, dependendo do lugar que você tá, ou dependendo do que você entra em contato, você descobre lá um carrapato em você, né? Nossa, super comum, super comum. Eu fui Então aí uma você vez. vai e do nada pega um. Sim. Aí você tem que ver se tem os animais na região, né? Entendeu? Porque o Mas carrapato ele não região de nasce roça sempre tem, né, contaminado. professor? Não, depende. Depende, dependendo da roça, tem capivara na roça que você vai? Aham, bastante. É mesmo? Aonde? Latina, Na época do Rio Doce, né? na beira do Rio Doce, na casa do meu avô. Entendi. Então pode sim. Por exemplo, eu lembro que eu fui uma vez para um lugar perto de Belo Horizonte chamado de Serra do Cipó. Uma região bem bacana assim, para visitar e tal. Eu fiquei acampado lá. Cara, eu voltei de lá, uma semana depois eu ainda estava achando carrapato no corpo ainda. Uma semana depois. Muito, muito, É muito tenso, carrapato. professor. É Muito tenso carrapato. demais. Só que essa região que eu fui é uma região de montanha, né? Uma serra. Não, tem água, mas é água muito gelada. Não é lugar de capivara, esses bichos, não, sabe? Não é com mata, com vegetação abundante, essas coisas, uma vegetação mais rasteira e tal. Professor, mas Então não aqui tinha. perto a gente tem, ó, aqui onde deságua o Rio Santa Maria, tem muita capivara. Você subir um rio pra cima. Então, e tem muita gente que acampa ali perto pra ficar ali pescando e passa dias ali. Não sei se você já viu.
descendo um pouco a estação de tratamento da Cesam. Uhum. Cara, e é cheio de gente ali. É mesmo? Capivaras A galera acampa lá pra poder tomar banho, faz o Você churrasquinho. tá falando ali nossa. em Duas Bocas, não é? Não, é ali perto da S010. A É S010 porque, na é o verdade, Rio do Sol professor, toda, né? na verdade, o Rio Santa Maria, ele deságua aqui em São Pedro. Sim, na Baía de Então, Vitória. aí Sim. se você sobe aqui, porque geralmente a galera daqui de São Pedro vai de barco, a gente vai subindo. E lá, quando perto da estação de tratamento de Cesam, tem a galera que fica acampada lá. É onde a gente chama de cachoeira. Né? Não é bem uma Então, cachoeira, mas a minha pergunta é o seguinte: essa estação de tratamento que você está falando é aquela estação de tratamento que fica em Duas Bocas? É isso que eu estou te perguntando. Professor, eu não. Você não sabe o nome do lugar? É porque eu sempre fui de barco, então, assim, zero senso de localização. Entendi. Esse lugar que se chama de cachoeira é onde efetivamente tem um reservatório de água? Sim, Aí você tem um uma muro barragem natural que eles fizeram. natural? Não. Como é que eu vou falar? Uma barragem É o com tipo pedra, muro. eles foram tacando pedra ali. Então, é porque, na verdade, jogaram pedra porque ela rompeu uma vez. Não tem um É? muro não de concreto, é? Não tem não um muro de concreto? Tem não. Tem não? Não, então talvez a gente esteja falando da mesma coisa, não. Mas enfim, pô, maneiro, nem sabia. E é perto, né, pelo que você está falando. Pertinho. Pô, legal, top. Não sabia não. Mas beleza então, galera. O material tá lá, ok? Esse material já tá lá. Vocês estavam me cobrando também, né? E amanhã a gente continua, tá bom? Olha só, amanhã, pessoal, amanhã eu tenho aula com vocês, não tenho? Sim. Sim, 2. Então, amanhã eu tenho conselho, eu tenho que ver qual é o horário. Amanhã, os conselhos de eletro, eles são amanhã. Aí eu não sei qual é o horário, então eu vou ver aqui direitinho qual é o horário e mando uma mensagem para vocês, beleza? Tá. Pro Lucas aí. Valeu? Falou. Se não coincidir, aula normal, beleza? Se coincidir, eu vou ter que estar no conselho. Professor, Ok, Tá bom? ok. posso tirar Até mais amanhã. Quantas você quiser.